Rivotril. A gente precisa falar sobre essa medicação tão importante, tão prescrita pelos médicos e usada pelos pacientes. Eu prescrevo Rivotril? Sim, muitas vezes durante adaptações de balões intragástricos, onde dormir pode ser um pouco desconfortável, ou após uma endossutura. São prescrições pontuais para auxiliar o paciente naqueles 5 primeiros dias pós-procedimentos. Bom, o nome da droga propriamente dita é o clonazepam. E talvez ele seja a medicação mais prescrita pela psiquiatria, mas a gente tem que sempre lembrar que é um medicamento de tarja preta. E quando a gente fala tarja preta, a gente tem que lembrar que leva a tolerância e a dependência. Bom, o Rivotril ele tem uma grande vantagem, porque ele é um sedativo, então ele funciona muito bem como, por exemplo, um pré-anestésico, ou naquelas pessoas que têm medo de ir ao dentista, porque ele vai acalmando a ansiedade, e também a gente não pode esquecer do seu efeito anticonvulsivante, especialmente em crianças. No que tange o seu efeito cerebral, ele acaba inibindo a produção de um neurotransmissor que se chama GABA, ocupando os receptores do GABA. Então, se a gente tem uma ocupação ali, o GABA vai ser produzido? Não! Só que o Rivotril é uma substância sintética. Então, com o tempo, o cérebro, que é muito inteligente, perde a capacidade de produzir o GABA. Então, aparecem as tais tolerâncias e dependências. Criança que tem epilepsia reage bem ao Rivotril, porque ele vai agir no sistema límbico, na nossa amígdala cerebral. Por isso ele é um ansiolítico, ele atua muito bem nos transtornos de pânico, em uma crise aguda de ansiedade, para auxiliar na fobia social, porque ele acalma o meu sistema límbico, ou seja, do medo. Mas ele também acalma o córtex cerebral, então ele acaba deprimindo o raciocínio e a nossa agilidade. Pode também ocorrer lentificação do raciocínio. O Rivotril é, no entanto, uma molécula segura e realmente acarretará problemas somente se utilizado em uma dose bastante alta, e isso geralmente ocorre quando se fazem automedicações. Aquelas pessoas que querem fugir dos problemas e acabam fazendo mau uso e ficando dependentes no estado de sedação, de calmaria, de desconexão e eventualmente de fuga, que é o efeito maior dessa medicação. Ele tem uma meia-vida longa, que é de 30 a 40 horas. Mas vamos entender o que é meia-vida longa? Essa medicação pode ser tomada somente uma vez ao dia, porque ela tem um efeito bastante longo. Isso é bom? Sim, mais ou menos. Por um lado, uma única dose nos gera uma cobertura para o dia inteiro. Mas por outro lado, se você abusa da dose, ela vai demorar muito tempo para sair do seu organismo, principalmente na hora do desmame. E a mesma coisa a gente pode dizer quando a gente fala em efeitos colaterais, que são raros, mas que sempre podem acontecer, tais como confusão mental, dificuldade respiratória, e por isso que misturar Rivotril e álcool é como segurar uma granada sem o pino. Você acaba diminuindo demais a sua atividade cerebral e pode fazer uma parada respiratória, como por exemplo vários atores que acabaram falecendo dessa mistura fatal. Então, reiterando mais uma vez, nunca misturamos tarja preta e álcool e nunca abusamos de tarja preta sem orientação médica específica de por quanto tempo utilizar. Não existe nada nesse planeta que é completamente bom, e eu me lembro de uma frase de faculdade dessas de brincadeira que dizia: ri feliz quem Rivotril. Não, gente, não é assim. A gente precisa de conhecimento, de um médico capaz de indicar bem quando, como e por quanto tempo a gente vai utilizar o Rivotril. Lembrando que se o uso ultrapassar 6 semanas, a gente já encontra uma grande dificuldade de retirar a medicação, e por vezes essa retirada se dá diminuindo uma gota por semana, porque sim, podemos ter sintomas de abstinência. Você tira o prazer que a pessoa tem utilizando a medicação e provavelmente ela vai querer voltar a usar. Mas a informação mais importante vem agora. O Rivotril nunca é um tratamento único, ou seja, ele não é uma monoterapia. Ele vai curar uma depressão? Não! Ele pode sim auxiliar se essa depressão tem um componente de muita ansiedade, de muita atenção, de pânico ou de medo.
Mas a gente precisa saber que os antidepressivos específicos para tratar a doença é que vão fazer o grande papel na história. Então o Rivotril é um ator coadjuvante que vai ajudar em crises de euforia, de tensão, de psicose e de outros diversos tratamentos. Mas ele nunca deve ser encarado como a droga que vai curar o paciente. Bom, se você tem alguma dúvida sobre essa medicação, comente e nos pergunte, porque a gente está aqui para ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.